Eu tô gravando, depois eu publico para vocês, mas eu nunca sei como é que o áudio vai ficar, tá? É sempre um mistério. Então não sei se vai dar para ouvir legal minha voz ou não. Mas estamos lá. A ideia é a gente reproduzir esse algoritmo aqui de cálculo das escadas usando linguagem Python, trabalhando especificamente com a interface idle, que é a interface padrão. Se vocês forem ver aqui no material de estudo, tem 2 cursos de Python em vídeo. Na verdade, aqui eu tenho um curso mais completo. Esse curso ele vai mostrar uma outra maneira de instalar o Python em outro ambiente, que você não vai usar. Se você seguir aqui, configurar o sistema e tal, ele vai usar um outro editor de código, que se chama VS Code. É provavelmente o editor de código mais usado atualmente. Ele tem muito recurso, ele é muito mais completo, é muito mais fácil de trabalhar com ele depois que você se acostuma. A vantagem dele é essa. A vantagem do idle é que ele é o editor de código, porque ele é muito simples, você tem muito pouco botão e você presta atenção na lógica, no código, mais do que no editor. Aqui tem um outro material em vídeo, esse fui eu que gravei. E esse vai mostrar, para quem quiser usar em casa, ó. Esse começa instalação, eu estou usando o Python 3.12, quando eu fiz isso daqui foi no ano passado, hoje a gente está com a versão 3.13, mas é a mesma lógica de instalação no Windows, tá? Estou mostrando no Windows como é que vai instalar isso. Aí tem as operações matemáticas, Python Shell, tipos de dados, e depois tem um vídeo que eu mostro para vocês adiante, que é como é que a gente pega um código em Python. Esse código a gente vai ver em sala de aula, mas tem a segunda parte, que é como é que eu coloco ele no Grasshopper para ele gerar uma malha de pilares que você controla a quantidade de pilares em X e em Y através de sliders, através de variáveis que você ajusta na hora. Então tem esses 2 links aqui que são interessantes. São esses 2 aqui. Esse é um link da internet, uma introdução, um link externo, não produzido por mim. Esse daqui são as gravações que eu fiz também para vocês, tá? Tem um material de estudo Python Grasshopper, que é basicamente uma introdução ao Python, depois ele vai falar coisa de Grasshopper. Aqui é um material de estudo do Rhino, quem quiser dar uma olhada no Rhino, como é que ele funciona, tem um material ali que ajuda. Esses materiais são em texto. E esse aqui também são aplicações de Python para se trabalhar com georreferenciamento, tá? A diferença desse daqui para o curso que a gente vai fazer é que esse de cá ele vai ter uma instalação de ferramentas para você. Ele vai instalar uma versão diferente do Python, de outro lugar. Aqui você tem mais trabalho para acessar o idle, você tem outros editores de texto que você pode usar. E ele vai mostrar primeiros passos, né? Essa parte é bem parecida com o que a gente está estudando. Então, aí depois você vai para a programação científica, no Python, manipulação de dados e dados geoespaciais. Basicamente, essa parte daqui que a gente vai fazer um mapinha com informações atualizadas sobre a região da cidade específica que vai ser passada para vocês, tendo os dados de população, tendo alguns dados da cidade, elaborar esses mapas. A diferença é que a gente não vai precisar instalar esse sistema daqui, porque nessa parte do curso a gente vai usar o Google Colab. O Google Colab dá para usar legal, ele é online, a gente faz um cadastro e usa as coisas lá dentro, e dá para fazer tudo isso pelo Google Colab sem precisar instalar nada. Se alguém por acaso quiser instalar esse ambiente de trabalho Python, fala comigo, tem aí as instruções, mas a gente pode ajudar. Se quiser trabalhar localmente na máquina, preferir, tá? Mas o Google Colab ele faz um bom serviço já
para resolver essas coisas, certo? Então, ok. É uma área bacana de pesquisa em arquitetura, tá? É uma área que dá para ganhar dinheiro também, dá para fazer consultoria, dá para trabalhar em diversos projetos. Tem muito arquiteto programando. Aqui no Senai temos dois, eu e Bruno Leão, que gostamos dessa área, mas por aí afora você encontra muita gente legal fazendo coisas interessantes. Então, voltando para o nosso assunto, tem esse fluxograma que a gente quer implementar e eu vou abrir o idle para a gente começar a ver o que é que a gente faz, ver aí com vocês como é que a gente resolve esse problema. Bom, onde é que está esse editor de código? Se você está no Windows 11, você abre essa tela aqui, você vai aqui do lado em todos, ó, e eu clico numa dessas letras aqui para ir direto para a letra P, ou você vai rolando até a letra P, se quiser. Aqui eu estou com duas versões do Python instaladas. Isso vai funcionar em qualquer versão, tá? Se você for no site agora baixar, vai ser a versão 3.13. Eu vou pegar a 3.12 aqui. Vou voltar e pegar a 3.12. E vou abrir o idle. Oi? Pode ser qualquer versão. Qualquer versão da 3.8, antes não vai ter nenhum problema. Acho que até 3.5, 3.2. Na versão 2 aqui já não dá, 2.7. Aí as coisas já ficam um pouquinho diferentes, não muito, mas já dá confusão. Se você pegar 2 pontos alguma coisa, já vai dar confusão. E aqui, só lembrando, essa primeira parte aqui é o que a gente chama de shell. É o shell da linguagem. É um lugar que você digita o código, o interpretador transforma aquilo ali numa instrução de máquina, o seu computador lê e executa. A gente não vai trabalhar diretamente com o shell, a não ser que eu queira mostrar algum teste, testar como é que alguma função funciona. E a gente vai abrir aqui um arquivo novo, aqui em File, New File, tá aqui, e eu vou organizar eles para eles ficarem lado a lado. Aqui eu estou com o Shell e aqui eu estou com o meu editor de arquivo, tá? Aqui eu estou editando um arquivo e aqui as coisas estão acontecendo temporariamente em modo de execução. Ok? Estamos juntos aí? Posso seguir? A partir daqui? Tá. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é inserir duas informações, ó. Eu vou iniciar, o início eu não preciso fazer nada, mas eu tenho duas variáveis que eu tenho que carregar. Uma que chama dist e outra que chama max. A variável dist, ela é a distância entre os dois níveis que eu quero construir a escada, e a max é o tamanho máximo do espelho que eu quero calcular para aquela escada, o tamanho máximo. Então, eu vou querer saber no final qual é o número mínimo de espelhos que eu preciso para aquilo ali, e qual é a altura daquele espelho e qual é o comprimento daquele degrau segundo a fórmula de Blondel. Falando de tipos de variáveis, você sabe, vou pegar essa daqui primeiro. Qual é o tipo de variável que eu vou usar para gravar uma distância entre dois pavimentos? É o nome da variável, mas qual é o tipo de dado que eu vou usar para fazer isso? Vocês lembram do tipo de dado? É inteiro, é um número real, que a gente chama de float, é um float, né? A gente vai usar. É um float, porque a distância pode ser 2.88, como o pessoal gosta, né? De botar. Pode ser 3.15, pode ser 3, pode ser 3.5, eu quero um pé direito mais alto, por algum motivo. 4,20 metros, eu quero, né? Um espaço mais maior.
E aqui eu tenho a altura máxima dos espelhos. Qual é o tipo de dado que a gente vai usar para esse daqui? Oi? Na altura máxima, não é o número de degraus. É a altura, qual é a altura do meu... Em metro, vou pensar em metro. Estou trabalhando em metro. Qual é a altura máxima do meu degrau? Qual vai ser o tipo de dado? É float também. É só uma pegadinha, porque a gente... Mas é isso. A gente vai entrar com duas variáveis floats. Daí eu vou lembrar como é que a gente faz isso. A gente fez no final da aula passada. Eu vou começar isso daqui. Ó. Eu vou escrever dist, que é o nome da variável que eu quero entrar. Eu vou dar um espaço, deixar umas 3 linhas aqui para baixo. Dist. Eu vou usar a função input, mas eu já vou transformar... bom, vou fazer passo a passo. Input, e aqui eu vou colocar uma mensagem, certo? Pode ser aspas simples ou aspas duplas. Aqui no meio eu vou escrever entre com a distância entre pavimentos. Pavimentos, ok? E aqui eu fecho esse elemento de cá, tá? Entre com a distância entre pavimentos, tá? E vou fazer a mesma coisa aqui embaixo com max. Piscou? Eu vou botar um nome diferente nessa variável, tá? Que é o seguinte, ó. Max, ele tá dessa cor daqui. Porque ele é uma palavra reservada do Python. Ele consegue te retornar o maior valor entre dois números. Você pode botar 2 números ali, ele vai te retornar com 2 variáveis, variável A e variável B, e ele retornar o valor maior. Então eu vou escrever, vou botar o nome dela aqui. Eu vou mudar para H underline max, que é a altura máxima de espelhos. E aqui eu vou botar input também. Abre parênteses. Botando aqui aspa dupla. E aqui entre com o valor máximo do espelho. Ok? Bom, tem algumas coisinhas que a gente pode fazer para o código ficar mais bonito, que é o seguinte, ó. Aqui no final eu posso botar uma barra invertida, certo? Que a gente chama de barra invertida aqui não é a barra de divisão, né? Ela está com a parte de cima da barra à esquerda e a parte de baixo à direita, porque isso vai fazer o meu cursor, quando eu tiver, ele vai botar isso aqui, eu vou digitar embaixo dessa frase aqui escrita, ele vai dar um enter automaticamente, aqui ele pode como se ele desse enter, eu começo a escrever embaixo para não ficar esse texto colado com aquilo ali em cima, certo? Pronto, aqui eu consigo entrar com esses dados, mas aqui a gente ainda tem um problema do tipo de dado, porque toda vez que eu digitar um dado com essa função input, ele vai assumir que esse dado é um texto. Ele vai assumir que é um texto, eu botar 3.15, ele vai ler 3.15 como um texto, não como um número do tipo float. Certo? Então eu teria que transformar. A gente pode enxergar isso daqui, ó. Para a gente rodar uma vez e entender. A gente pode fazer um print aqui embaixo, ó. Aí eu vou imprimir o type da variável dist, vírgula, o type da variável h_max. Olha o que eu botei aqui, ó. Ele vai imprimir duas coisas para mim.
vai ser o tipo de variável, o tipo de dado que está em dist e o tipo de dado que está em hmax. E aí a gente pode rodar para ver como é esse código. A primeira vez que a gente roda, ele vai pedir para a gente salvar ele em algum lugar. A gente salva primeiro e depois a gente segue com essa informação, tá? Então aqui eu tenho o run, ó. Eu vou run módulo, ele vai perguntar se eu quero salvar e ele vai perguntar um lugar. Eu vou chamar esse aqui de escada.py. Tá, eu fui no run direto, ó. Fui aqui em run módulo. Run, pode apertar a tecla F5 ou pode clicar aqui em run e em run módulo. E aí ele vai dizer que isso precisa ser salvo. Eu posso dar um OK ou cancelar, eu dou um OK aqui para salvar. E eu estou com a área de trabalho aqui. E eu vou escada.py, salvar. Entre com a distância de pavimento, 3.15. Entre com o valor máximo dos espelhos, botei aqui 0.18. E ele mostrou aqui, ó, que os dois estão sendo entendidos como str, que é texto, a string. É uma sequência de teclas que você digitou ali. Então eu preciso transformar esses elementos em floats, senão isso não vai dar certo. Tá? O que é que a gente pode fazer aqui? Uma de duas coisas, melhor dizendo. Eu posso escrever aqui embaixo, ó, que dist é igual a float dist. Então ele pega o valor que está aqui em string, ele transforma em float se o valor for compatível a ser transformado em float, tá? Ele transforma ele já em float. Ou eu poderia pegar isso daqui e colocar aqui em cima. Eu poderia fazer de baixo, eu vou fazer do outro jeito, para a gente ter os dois exemplos. Desse jeito aqui eu acho que é legal para a gente entender o que está acontecendo. Ó. Eu peguei a variável distância, usei aqui um texto para o usuário saber o que, é que ele está digitando, recebi ela como um string, né, como um texto. Aqui eu peguei esse texto, transformei em float e reescrevi o valor da variável. Em Python isso é possível. Você pode definir uma variável. A variável era string, mas ela passou a ser float. Quando eu chegar aqui embaixo, der o type, ele já vai aparecer como float. Outra coisa que é a mesma coisa, e vai ser mais comum vocês verem, se vocês forem pesquisar, vai ser isso daqui, ó. E aqui eu ponho outro parênteses aqui para fechar, ó. Então eu tenho float, eu tenho... Como é que o código vai ser executado? Ele vai executar isso aqui que está dentro do parênteses primeiro e vai pegar um valor como string. E aí, antes de jogar aqui para a variável, ele vai para esse parênteses aqui mais aberto, transforma em float e coloca. Essas duas coisas são iguais. São duas maneiras de fazer a mesma coisa. Tá? Tem outras maneiras, mas a gente não vai se importar com elas. Para esse caso, não faria muito sentido. Então, quando a gente rodar isso daqui de novo, esses types aqui vão estar como float. Porque isso foi tudo feito antes de chegar naquela parte do código. Essa variável aqui, ela nasce como string, depois ela é transformada em float, e ela reaparece aqui como um float já. Essa variável aqui, ela já nasce como um float. Porque eu chamo isso daqui como string, mas antes de eu salvar o valor da variável, eu transformo em float e jogo ela para a variável. Não precisa se preocupar com essa diferença de código, é só entender que isso faz parte de uma sequência lógica, faz parte de um algoritmo. A gente roda ele aqui. Entre com a distância, 3.08, qualquer coisa aqui, tá? 0.175. Tá tudo float aqui, ó. Agora tá tudo float. Eu consigo seguir a partir daí fazendo as outras coisas do código, tá? Então, eu tenho duas variáveis que estão definidas com o tipo de dado certo. São das coisas mais importantes dessa primeira parte do curso, entender esses tipos de dados. E depois eu vou fazer essa conta, ó. Dist dividido por max,
e salvar isso numa variável qualquer, tá? Ele está com esse nome aqui, valor 1. No código, eu posso manter esse nome, não é um grande problema. O nome temp seria muito comum para esse tipo de dado, que é uma variável temporária. A gente viu que ela não pega o valor, ela não vai ter o valor do espelho ainda, né? Não vai ter o número de espelhos ainda. Vou fazer essa divisão, depois eu vou ter que aproximar, de alguma forma aproximar para um valor positivo, e eu vou continuar trabalhando. Bom. Não suma não, isso. Então, a gente pode botar valor 1 aqui, ou temp, valor 0,1 é igual a distância dividido por Hmax. E aí eu vou dar um print valor 0,1. Para a gente ver que valor que deu para isso daqui, certo? Então, passo a passo, a gente está aqui nessa sequência daqui de baixo. Entre quantas distâncias entre pavimentos? 3.1, vou botar aqui, vou botar ponto 18. Ok, esse valor daqui, ó, ele está quebrado. Ele teria, se eu aproximasse ele simplesmente, posso, o código, isso aqui eu copiei do fluxograma e só dei um print nesse valor para a gente ver como é que ele está. Aqui ele continua no código. Ó. Se eu botar aqui h_max, ele vai dar o ponto 18. Se eu botar aqui dist, ele vai dar isso aqui. E se eu botar valor 0,1, ele vai dar esse valor que gerou. E aí, a gente teria como... Isso aqui poderia dar um valor exato. Ele poderia dar um valor que, se a gente aproximar, se eu aproximar esse valor daqui, ele vai dar 17. E aí vai ficar maior do que 18. O nosso espelho vai ficar maior do que 18 se a gente fizer isso daqui. Eu teria que jogar ele para o inteiro superior mais próximo. Né? Não é simplesmente aproximar. Se eu aproximar isso aqui, tem uma função que aproxima no Python padrão. Que era isso daqui. Ó. Se eu fizer aqui... Mantendo essa sequência daqui, ó, o que é que eu posso fazer? Eu posso dizer aqui que valor 0,1 vai ser igual a round valor 0,1,0. O que é que essa função round faz? Ela pega um valor e aproxima para o número de casas decimais que você quer. Então ele vai aqui aproximar esse valor para 0 casas decimais. Seria uma das maneiras de fazer isso aqui. Mas nesse caso ele daria errado, porque ele iria para 17. Esse valor iria para 17. E aí se a gente fizer a conta, se a gente continuar fazendo a conta, a gente vai ver que o nosso integral vai ficar um pouquinho maior do que 18. Vai ficar um pouquinho maior. Então esse round é uma variável que, se eu botasse aqui 2 casas decimais, ele aproximaria para 2, etc. Mas ele ficaria sempre um pouquinho maior do que 18. Né? A gente pode fazer esse teste com o round para ver o que acontece. Ó. Eu estou aqui com esse valor, com esse round aqui, ele vai para 0, e aí eu simplesmente continuo. Ó. Eu aproximei, aí eu vou pegar que a altura do espelho vai ser igual à distância dividido pelo número de espelhos. Vamos fazer o seguinte, ó. Aqui em vez de valor 1, eu vou escrever num, número de espelhos. E aqui eu vou dizer que H vai ser igual a
H vai ser igual a essa conta que está aqui, ó. Distância dividido por número de espelhos. Então, dist dividido por número. E dá um print no H. Para a gente ver o que aconteceu, tá? Bom, aqui eu usei esse arredondamento, que não é a maneira ideal. E se eu digitar os mesmos valores que eu digitei da outra vez, a gente vai ver que ele vai ficar um pouquinho maior do que 18. Tá? Essa altura dos espelhos. Então ele não vai dar certo para o que a gente está querendo fazer. Eu estou arredondando isso aqui, eu vou imprimir esse valor, eu vou arredondar ele para 0 casas decimais, vai ficar só 17, sem usar os mesmos valores que eu usei aqui da outra vez. E aqui eu vou fazer essa conta, a gente já vai manter ela para o final do algoritmo, depois a gente vai discutir essa parte daqui, o que é que a gente pode fazer para melhorar, e a resposta vai ser muito simples para isso. Então estamos aqui, e aqui eu vou rodar esse código de cal. Então aqui eu botei 3.1, foi isso mesmo? Foi isso mesmo. Ponto 18. Aqui ele me imprimiu o valor. Esse valor aqui que ele me imprimiu é o valor que ele achou, né? O valor temporário, o valor 0,1. E aqui é o tamanho do espelho, ó. Como quando ele aproximou isso aqui para 0 casas decimais, ele ficou com 17. Ele aproximou para 0 isso daqui. Ele ficou um pouquinho menor do que o que precisava. Eu precisaria jogar isso aqui uma casa para cima. Tá? Tem várias maneiras de a gente fazer isso. Tem uma guys no Finance, então vamos mandar aí. Tá? Número de espelhos está calculado aqui, existe está calculado. Esse pode ser isso. Olha aí, oi? Tudo isso aí você tem que abrir parênteses, tá? E aí você coloca no meio que você tem, né? Foi, Luiz? Você vai rodar de novo, salvar. Aqui, ó. É porque tem que rodar de novo, tá? Então, esse round não funciona, tá? Para o que a gente quer. Ele funciona muito bem, ele arredonda para quantas casas você quiser, mas o que a gente quer é que não funciona. E aí tem uma outra lógica. Ó, quando vocês fizeram a parte de C do curso de vocês, tinha um negócio que vocês chamavam include ali no começo, que ele importava outras funções. Como é que eu mostrei para vocês um slide com todos os programas de arquitetura ou relacionados com a arquitetura que a gente consegue usar Python como linguagem de programação. Aí tinha o Revit, tinha o ArchiCAD, tinha o QGIS, tinha uma série de programas lá, o Rhinoceros do Brazuca, o Dynamo, tinha uma série de ambientes que a gente conseguiu usar Python. Como é que a gente consegue usar Python em programas diferentes? A gente importa um negócio que eles chamam de módulo ou de biblioteca, a gente importa funções dentro do Python.
ele tem as funções básicas dele e tem outras que a gente importa. Por exemplo, tem uma biblioteca, se eu quiser fazer uma operação de seno e cosseno no Python padrão, e não tem. Com isso daqui que eu tenho, não tem. Agora, se eu importar uma biblioteca de matemática, ele tem uma biblioteca de matemática que vem junto com ele, ó. E aqui eu vou usar o comando import math, assim. Eu importei um bocado de... Só de rodar isso daqui, eu já importei um bocado de funções matemáticas para ele. Seno, cosseno, raiz quadrada, raiz cúbica, exponencial, uma série de funções extras que estão ali dentro, tá? Desse ambiente daqui. Por que essas coisas funcionam? Isso aqui está dentro do Python já, eu não precisei instalar nada, mas por que essas coisas são assim? Se eu estiver trabalhando, eu estiver automatizando aqui a geração de curva de nível através de um arquivo que veio de uma estação total de um topógrafo, eu vou precisar de cosseno, eu vou precisar de trigonometria para fazer isso. Se eu estou fazendo um site que é em Python, o site da Netflix, que é parte em Python, eu tenho que tratar ali, eu tenho que rodar um vídeo e tratar ali do cadastro do usuário, se ele pagou, se ele não pagou, se o plano dele é com anúncio ou sem anúncio, eu não vou precisar de seno, cosseno e raiz quadrada. Então você vai carregar na linguagem as coisas que você precisa para cada momento. Se eu estou trabalhando dentro do ArchiCAD, quero fazer uma interação com o ArchiCAD nele, eu vou ter uma biblioteca chamada PyArchiCAD, que eu vou ter que instalar. Ela não vai vir de graça, assim, como está no Mac. É a coisa que você se acostuma a fazer. Você instala e você consegue interagir com os objetos do ArchiCAD. A mesma coisa para o Blender, para o Rhinoceros, para o Grasshopper, para o AutoCAD, para o Revit, para todas essas coisas. Se eu quero automatizar uma coisa ali, eu chamo uma biblioteca que me dá acesso a um tipo de dado, me dá acesso a um tipo de funcionalidade. E essa biblioteca aqui de matemática, ó, ela tem uma função que resolve isso daqui para a gente. Resolve esse dilema. Eu arredondo, eu aproximo. Eu podia, nesse caso, arredondar e somar mais um, mas aí se o número fosse, se o resto fosse maior do que 0,5, ele daria errado. Enfim, eu poderia fazer algumas coisas que não dariam certo, né, para a gente aqui. Eu vou dar uma olhada aqui nessa biblioteca, ó. Aqui eu tenho essa biblioteca no Python, na versão do Python. Aqui está a 3.13, mas isso aqui não tem problema. Ela tem uma função chamada seal, dentro dela, de teto, né? É uma operação que eles chamam de sealing of x, né? O americano inventa um verbo para tudo. Sealing, tetar, né? Coberturar esse número, eu não sei. Como é que eu chamaria isso aqui em português? Mas tudo é o menor inteiro que seja maior ou igual a x, certo? O que é que significa isso? Se x ele dá certinho, ele dá 0,18, ele dá um valor fechado, ele mantém esse valor. Se ele é um pouquinho maior, 0,18, 0,180000001, ele é um pouquinho maior, ele já vai retornar um inteiro como 19, tá? Ele já vai subir o número disso daí. Então essa função aqui, que está dentro daquela biblioteca matemática, ela resolve, a gente substitui o round por aquela função, a gente já resolve, por a função seal, a gente já resolve o nosso problema. É só trocar o valor ali que está como round para isso aqui, que ele faz exatamente o que a gente quer. É o menor inteiro que seja maior ou igual a x. Você vai dar um número x para ele, que vai ser um número com casas decimais, ele vai tornar o menor número inteiro que seja maior ou igual a x. Quando é que ele vai ser igual? Quando esse número já for um inteiro. Ou quando esse número for um float, um zero nas casas decimais. Quando ele for 17.0, 20.0, 51.0, qualquer número, vírgula zero, ele já vai ser aquele número. Quando ele for um pouquinho maior,
do que isso daí, 0.0001, ou ponto 0 é o ponto 9, que seja, qualquer ponto 99999, ele aproxima o imediatamente superior e nossa conta toda vai dar certo com isso daqui. Como é que a gente chama essa função? Tá? Ele está dentro dessa biblioteca math que eu importei. E aí, isso aqui depende um pouquinho da maneira como a gente importa. Mas se eu importei ele assim, ó, eu vou escrever aqui no lugar de round, eu vou apagar esse round e vou escrever math. Certo? Eu vou escrever math, o nome do módulo que eu importei. Vou usar um ponto aqui no meio para separar as duas coisas e o nome da função dentro desse módulo que eu quero usar. Tá? Essa é uma maneira de fazer. E agora as coisas já vão dar certo. Então, o que é que eu fiz aqui de diferença? Eu usei a importação no começo do código. Isso é padrão. Tem gente que não trabalha exatamente assim. Em ciência de dados, tem gente que não trabalha exatamente com a importação em cima. Mas em todas as outras áreas de software, isso vai trabalhar mais ou menos assim. Eu importei esse bicho. E aqui eu botei math. Tá? Aqui, nesse editor de código, pode ser que ele não vá colorir essa função, porque ela é uma função importada. Outros editores de códigos mais legais, eles vão colorir. Isso aqui também, o VS Code, ele já vai colocar um esquema de cores aqui. Tá? Agora, outra coisa que eu tenho que mudar. Eu vou receber esse valor, mas ele não vai ter o número de casas decimais. Ele não vai ter esse segundo parâmetro aqui. Então eu vou apagar esse restinho daqui, que eu vou querer só esse bichinho de cá, ó. E aí a gente rodou. Vou botar o mesmo valor aqui para a gente comparar os resultados. 3.1. 3.1. Não vírgula. Ponto 18, ó. Tá, o que é que aconteceu aqui? H, ok. Ele me deu um valor de H já menor do que 18, ó. Eu troquei só um round pelo CIO e agora o meu valor de fato está menor do que 18, certo? O que é que eu não mostrei para vocês aqui? Qual é o número de espelhos? Que a gente não deu um print aqui. Foi no número de espelhos, tá? Eu botei o número de espelhos aqui e vou botar um print aqui de número de espelhos. E aqui ele já vai me mostrar 3.1, 3.1.18, ó. Meu número de espelhos agora são 18 espelhos com esse valor daqui. Tá? Ele me deu um valor inicial desse daqui, depois ele calculou 18 espelhos e colocou esse número de cá. Ok? A partir daqui, organizar. A partir daqui, ó, se a gente for seguir nosso fluxograma, ó, eu já fiz essa conta daqui, falta fazer essa conta de cá e organizar melhor essa saída de dados, certo? Organizar melhor essa saída de dados para a gente saber o que é que está acontecendo aqui em cada saída dessa. E colocar essa conta de cá do jeito que ela está aqui, tá? Que ele vai chegar no final. Tem que acrescentar essa variável P, imprimir o P, e colocar as mensagens junto com as coisas que a gente está imprimindo. É só organizar o código agora. A gente conseguiu reproduzir essa sequência de passos toda já aqui praticamente. Só falta essa conta daqui, mas é igual P igual a ponto 64 vezes 2 vezes H. Copia isso daqui e cola no texto que ele vai dar certo. E organiza melhor essas saídas daqui. O que é que eu posso fazer para organizar melhor minhas saídas? Basicamente é isso daqui, ó. Esse valor aqui do tipo de dado eu não vou precisar, eu posso apagar ele. Eu só fiz aquilo ali para testar. Esse valor inicial, se você quiser deixar, você deixa. Mas ele não é principal. Aqui eu calculei
o número de espelhos, e aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Vou deixar assim, ó. O que é que eu fiz aqui? Eu coloquei uma string para ele imprimir, botei vírgula e mantive aqui a variável que eu quero que ele imprima. Para ficar mais claro o que é essa saída que eu estou colocando, tá? Número de espelhos, ele vai estar aqui. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó, e botar uma vírgula aqui, fazer isso daqui, ó. E aqui eu vou escrever eu estou sempre deixando um espaço aqui em branco no final, ó, para essa variável, esse valor aqui, não ficar colado com isso aqui que eu estou imprimindo, certo? Basicamente isso que a gente quer fazer. E fazer a mesma coisa para... Deixa eu ver, deixar isso aqui assim organizado, ó. Tá isso aqui assim. Deixar isso aqui assim. Tá? E fazer a última coisa para aquele último valor que eu botei P, que é o tamanho do piso. Ele vai ser igual a 0,64 menos 2 vezes H. Tá? Eu tenho o valor de H aqui. E aqui eu vou botar um outro print. E vou botar aqui, ó, alguma coisa assim. Digitei errado. Profundidade do piso e P, certo? Bom, com isso daqui a gente já a gente terminou esse algoritmo todo. Ele está pronto. Vocês podem salvar esse bichinho aqui que eu posso. Eu vou pedir para vocês me entregarem uma versão disso daqui. Eu vou rodar ele de novo, ó. Entre com a distância entre pavimentos, vou botar aqui 3.15 dá um valor exato, 0,18, ó. Número de espelhos 18, altura dos espelhos 0,175, profundidade do piso 0,29, tá? Então ele está fazendo tudo que a gente pedia, aqui ele está fazendo. Mas você esqueceu de botar uma...
Bom, e aí tem coisas mínimas que a gente pode fazer. Eu podia usar um comando como round, se eu quiser arredondar esses dois valores aqui que são floats, esse valor aqui é inteiro mesmo, ele vai ser sempre inteiro. Esses dois valores aqui que são float, eu podia arredondar ele para 2 ou 3 casas decimais, dependendo se eu estiver trabalhando com 3 casas, se eu estiver trabalhando com metálico, eu posso arredondar para 3 casas decimais. Vai ser o suficiente. Aí eu usar round, 3 e tal. Isso aí você pode dar uma refinada. Mas não é sobre... O que eu queria chamar mais atenção, eu queria mostrar para vocês que existem 3 formas da gente fazer o import. Eu queria focar na parte de import. A gente importou aqui... A gente importou essa biblioteca Math, mas eu tenho 3 maneiras de fazer esse import diferente. Uma é essa que está aqui, import Math, eu peguei a biblioteca inteira, e aí eu tenho que digitar, tem umas 3 ou 4, tem 4 na verdade, que eu gostaria de mostrar para vocês. E aí eu tenho que digitar Math aqui no começo, e depois eu tenho que digitar .sil, certo? E essa é uma das maneiras. Uma maneira muito comum que você vai ver, ó, SM, import math SM. O que é esse método de importação? Esse método aqui de importar, eu vou importar a biblioteca math, mas eu vou dar um apelido para ela, e o apelido dela vai ser M. Tá? Quando a gente trabalha com Python e Grasshopper, a gente tem que importar a biblioteca que chama GnuScript Syntax, é o nome desse tamanho. Aí toda vez que eu for chamar na Math é pequenininho, não faz muita diferença. Mas qual é a diferença daqui? Eu importei ela como M, certo? Então M passa a ser o apelido de Math. Aqui ele vai, se eu rodar assim, ele vai dar um erro em Math. Ele importou aquela biblioteca, mas ele não importou com o nome padrão dela. Ele importou com o nome, com o apelido que é M, tá? Se eu rodar isso daqui, ele vai dar um erro nessa linha de cá, ó. Que ele vai dizer que Math não está definida, ó. Cadê? Aqui ele vai aqui. Aqui eu vou botar aqui. E aí, ele me deu uma mensagem de erro que o nome Math não está definido. Não está porque quando eu importei, eu resolvi chamar ela de M. E aqui eu teria que chegar nesse lugar aqui e trocar esse valor para M para ficar compatível com aquilo ali. Nesse exemplo aqui não faz muita diferença, isso, mas essa é uma lógica que você tem que entender. O nome da biblioteca Python do AutoCAD é um nome muito compreensível. ASDF, não sei o quê. É um nome... A do Gnocerius é GnuScript Syntax. RHINOSCRI-PT SYNTAX. É o nome desse tamanho, você tem que pôr. Aí a gente põe import GnuScript Syntax SRS e a gente não precisa digitar esse nome todo para chamar qualquer função do RI. Aqui a diferença é pouca, mas no futuro isso vai fazer muita diferença. Outra maneira de importar, que se eu quero usar uma função só de uma biblioteca, eu posso fazer assim, ó, from math import sil, tá? E ele vai dar um erro aqui de novo, porque eu mudei a minha forma de apresentar. Mas o que é que eu estou fazendo aqui? De toda a minha biblioteca de matemática, eu não quero carregar todo mundo na memória. Eu só quero carregar a função sil, certo? E eu fui dentro da biblioteca. Aqui, ó, quando eu estou pegando isso aqui, eu peguei minha biblioteca de matemática, botei um ponto dentro dessa biblioteca de matemática, eu quero só a função, eu quero usar a função sil que está dentro dela. Aqui é como se eu já tivesse sacado essa função matemática, já tivesse separado e puxado essa função matemática para cá. E aí eu não preciso dizer que esse sil ele está dentro da biblioteca de matemática. Aqui
eu faria simplesmente isso aqui, ó. Eu usaria o nome da função diretamente. Porque eu importei toda a biblioteca de matemática. Nessa forma aqui, eu fui dentro da biblioteca de matemática e peguei só a função que eu queria usar. Tá? E ela é essa daqui. Então, eu mostrei import math, que é para importar a biblioteca inteira. Import math as m, que é pegar a biblioteca inteira, só que com um apelido, em vez de usar o nome todo da biblioteca, eu ponho um apelido, um nome mais curto para acessar. E aqui pegar só uma função de dentro da biblioteca. Essas são as 3 maneiras mais comuns da gente usar essa biblioteca, tá? Essa outra daqui, ela vai ser mais econômica em memória, ó. E ela vai funcionar aqui também. E ela está aqui com os resultados, tá? Apresentando os resultados todos aqui para mim, certo? Essa aqui funciona também. A quarta maneira não é aconselhado, não é tido como... que é essa daqui, ó. From math import asterisco. Esse asterisco, ele quer dizer que você importou todas as funções da biblioteca e você vai chamar elas diretamente assim. Como? Você importou todo mundo, tá? Isso aqui não... Tem algumas bibliotecas Python que trabalham com esse tipo de importação, mas não é bom trabalhar com esse tipo de importação pelo seguinte: você às vezes importa 2 bibliotecas que têm funções com o mesmo nome, que vieram de lugares diferentes. Isso pode dar algum conflito dessas coisas, então não é muito aconselhado. Eu tenho outras bibliotecas matemáticas que eu posso importar para usar no Python, e não é muito aconselhado a gente usar esse tipo de importação. Mas de qualquer forma ele existe, e tem alguns módulos que vão trabalhar assim. Geralmente são códigos menos limpos, né, por assim dizer. Essa é a lógica, tá? Essa é a lógica de se trabalhar. Fora isso, tem uma coisa. Nesse primeiro, esse aqui está um algoritmo direto, tá? Ele segue as instruções passo a passo, de cima a baixo, e não tem nenhuma decisão do código. Fora uma que está embutida aqui no ciclo. Né? E se o número for... Se as casas decimais forem 0, ele vai manter aquele número. Se tiver alguma casa decimal ali, mesmo que seja lá embaixo, 0,0001, até 0,99999, ele vai aproximar para o algoritmo, para o inteiro superior. Se não tiver nenhum valor nas casas decimais, ele mantém, só transforma em inteiro aquele número. Então tem uma decisão que está aqui dentro, mas a gente não manipulou ela diretamente. A gente não viu o que é o if, não viu o que é o else, não viu o que são essas funções. O que é que a gente... O que é que falta aqui desse básico? É uma coisa das mais importantes, das mais simples e das mais importantes que a gente vai ter aqui quando está trabalhando com código, que é comentário, tá? Eu, no trabalho, eu vou pedir que vocês comentem o código de vocês, tá? Comentário é você colocar uma mensagem. O que é que o Python está fazendo aqui para mim? Ele está pegando linha por linha desse código, quando eu rodo, e está traduzindo ele para uma linguagem que o computador entende, para a linguagem zero do computador, e está executando linha por linha esse código. É isso que ele vai fazer. Agora, por mais que isso esteja muito mais próximo do entendimento humano do que numa linguagem de máquina, com certeza está incrivelmente mais próximo, a gente precisa comentar partes do nosso código. Porque se a gente não comentar, demora 2 semanas e a gente esquece o que a gente fez, por que a gente fez. Tá? Então a gente... eu vou escolher... eu vou deixar esse aqui assim, por exemplo. Pode usar qualquer... E a gente tem um caractere especial para lidar com comentários, ó.
Se eu colocar um hashtag aqui, e escrever aqui importando eu escrevi qualquer coisa aqui, eu chegar aqui e botar tudo que tiver depois da mesma linha, depois do hashtag, ele vai ser um comentário. Aqui eu vou ter a entrada de dados, a parte entrada de dados. E esse aqui eu vou ser... isso aqui já é meio que autocomentado, né? Entre com a distância dos pavimentos. Aqui eu vou botar... Posso botar um hashtag aqui. Certo? Com o valor máximo do número de espelhos. Aqui eu posso botar aqui em cima esse comentário, ó. Certo? Então aqui eu tenho como comentar esse código, tá? Colocar comentários nele. E aqui fica fácil para a pessoa acompanhar esse código lendo. Então, isso aqui é muito importante. É muito importante, senão você se perde. Você não comenta o seu código, você se perde. Demora um tempinho, você já esquece o que você fez, por que você fez aquilo ali, qual é a lógica disso aqui. E é isso que vai... É isso que eu vou pedir, tá? Muitos dos códigos. Eu vou mostrar para vocês como é que fazem as coisas, mas vocês vão comentar para mostrar que vocês entenderam o que vocês fizeram e vão entregar basicamente nesse trabalho isso daqui. Tem uma parte no final que eu mostro umas coisas, vocês têm que organizar uma série de códigos que eu entreguei para fazer. É um trabalho em equipe, dá para fazer tranquilo, mas essa é mais ou menos a lógica. Então, tudo que está nesse hashtag aqui é o comentário, tá? Do código. Vou pedir também que vocês coloquem no começo de tudo, tá? AV1 modelagem paramétrica e simulações digitais, equipe, e aí você pode colocar isso aqui tudo como comentário, tá? É o nome dos alunos, Cinti Y, X. Aí vocês vão colocando o nome de vocês para eu poder dar a nota legal no final. Vocês podem colocar isso daqui como comentário, tá? É basicamente isso, tá? É basicamente isso daqui é mega importante. Isso aqui eu posso botar que é valor temporário para tá? Esse aqui é o valor temporário. Para o menor certo? Então é basicamente isso. Aí ele calcula o número de espelhos.
tá? Podia comentar o print também, né? Mostrando o resultado e tal, mas também não precisa chegar tanto. Lembre de ter o cabeçalho, tá? Aqui tem um exemplo de como comentar esse código. Como comentar é uma forma de você também mostrar que entendeu o que é que você está fazendo. Tem que ter um cabeçalho qualquer, tá? Aqui em cima, todo o código vocês podem copiar e colar esse valor daqui. E a ideia é basicamente essa daqui, ok? Essa é a ideia de, né, procurar entender. Para você comentar, você vai ter que entender o que está fazendo, tá? Isso aqui está já comentado. Eu gravei esse áudio da aula, vou postar. Eu não faço ideia de como é que esse áudio fica. Nem sempre fica bom quando eu gravo na tela. De qualquer forma, está lá, né? Podem fotografar aqui, podem pegar da internet para estudar, mas é basicamente isso aqui. E é isso. É o que eu posso prometer, que fica mais divertido. Tá? Essa fórmula é muito chata, você não usa muito mais. O Revit vai ficar de calcula esse cara para vocês. Diga aí. A equipe vai ser um trabalho em equipe. Eu vou conversar um pouquinho. Minha ideia como é que está na matéria de vocês de projeto? Vocês estão trabalhando cada um com terrenos diferentes? A turma, são quantos terrenos na turma? 4 terrenos. São 4 terrenos diferentes. Mais ou menos distribuídos igual? Não, né? Ia pegar o terreno de vocês. Mas se aqui ficar muito grande. Aí? Não é? Vou pegar uns dados ali, vocês já podem usar a aplicação. Mas vamos ver. Vou conversar com o professor Maurício, vamos ver se dá para fazer um trabalho bacana com isso daí, tá? Mas a ideia é essa. Eu acho que não tem muito mais que eu consiga aprofundar nessa aula. Eu não queria começar um outro exercício. A gente atrasou um pouquinho a aula, mas a gente ganha tempo em outros lugares, tá? Bom, vou ver se eu consigo mostrar uma coisinha aqui para vocês.